NASA registra momento exato de erupção na superfície do Sol. Fenômeno pode afetar as comunicações na Terra. Meteorito cai na Rússia e fere centenas de pessoas com cacos de vidro. Pesquisa revela como envelhecemos. A ciência produz novos conhecimentos todos os dias. Como a pesquisa científica se transforma em informação que possa ser entendida por qualquer pessoa? Como é que a gente transforma as palavras da ciência em palavras da linguagem comum? Isto é, como é que se torna acessível aquilo que a ciência, na verdade, produz de forma extremamente codificada numa informação suscetível de comunicação entre leigos. Para conseguir escrever sobre ciência, antes de mais nada, é preciso conhecer bem o assunto tratado. Eu acho que a primeira coisa é ler, né? Procurar o que tem de produção científica, pesquisas, estudos sobre esse assunto e estudar um pouco. Que os cientistas estão propondo o antropoceno como uma nova era geológica. Por que é muito importante você estudar sobre o tema, você conhecer o tema? Porque é esse conhecimento que vai ajudar na hora de escrever. Então, a gente tem que saber do que está falando para poder colocar isso de uma maneira que seja acessível para as pessoas sem perder o sentido. Porque existem muitas sutilezas, às vezes, numa pesquisa, num estudo, que tem que ser respeitadas na hora que você escreve sobre ela. Se você não entende, o leitor não vai entender menos ainda. Então, você tem a obrigação de compreender o assunto para depois você sentar e escrever a matéria. Eu quero tentar mostrar para as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, que a ciência do esporte ela é aplicada o tempo todo para atletas e para as pessoas comuns. Aqui eu coloquei alguns eletrodos na coxa do Lúcio que vão captar a atividade elétrica do músculo dele durante o exercício. O aparelho capta esses sinais e depois a gente transforma isso numa imagem que está mostrando nada mais para a gente do que a força muscular do Lúcio. E como o atleta vai usar esse gráfico depois para melhorar a performance? É muito bom quando você acaba se especializando numa área e aí você vai provando aos poucos para o grupo de pesquisadores que você entende o trabalho deles. É um trabalho de credibilidade que o jornalista vai criando com um grupo de pesquisadores. Quando você vai passar um conteúdo qualquer para uma outra pessoa, especificamente quando você vai falar de ciência para as pessoas, você não pode esperar que as pessoas entendam tudo que você está falando, porque isso é impossível. As pessoas têm um certo entendimento de uma questão. O mais importante numa situação dessa é que as pessoas sejam fisgadas por isso. Falar, puxa, que coisa bonita. Não, tem que partir de um ponto que as pessoas sintam proximidade, de algum cenário que seja familiar. O ponto de partida é fundamental para estabelecer o diálogo com o leitor. Partir de um conhecimento básico que todos dominam, de uma vivência do cotidiano, de um fato amplamente divulgado, como, por exemplo, a queda do meteorito na Rússia. Um dia, uma manhã dessas, as pessoas que estavam na Rússia foram surpreendidas por um objeto que entrou na atmosfera e iluminou de tal forma, que ficou mais claro que um dia ensolarado. E uma explosão, não? O que as pessoas querem saber é o seguinte: o que é isso? O que aconteceu? Como é que você contou essa história? Vamos ver no seu texto ali. O bólido que atingiu a cidade de Chelyabinsk liberou onda de choque que produziu destruição e feridos. O céu se iluminou com a bola de fogo gerada pelo atrito com a atmosfera. Bom, isso aqui você tem um primeiro bloco de informação, né? O que é um bólido que caiu do céu? Você vai ter que explicar no parágrafo seguinte. Aí você começa, o meteorito que caiu nas proximidades. Isso. A pessoa infere que bólido e meteorito é a mesma coisa. Isso. As principais informações diziam que muitas pessoas foram feridas por estilhaço de vidro, que deve ter intrigado muita gente. Por que vidro? Porque a onda de choque provocada pela entrada do bólido na atmosfera se espalha como o efeito de uma bomba e destrói por deslocamento de ar janelas e vidraças. E o que feriu as pessoas foram esses estilhaços de janela. Então você já tornou a questão inteligível, mundana.
Você já tirou aquele ar de, nossa, mas que coisa é essa? Que coisa mágica é essa? Não é uma coisa mágica, é um fenômeno da natureza. Tinha uma massa de 10 toneladas, quer dizer, foi uma pequena montanha de 10 toneladas. O que sugere um corpo do porte de um ônibus de pequeno porte. Isso. Você já está fazendo uma imagem. Estou fazendo uma imagem para as pessoas saberem. Uma comparação. Assim, que corpo que é esse que caiu, né? Você usou bólido, meteorito, meteoroide. Eu tenho que explicar para as pessoas a seguinte coisa para elas entenderem, porque a mídia vai falar disso de um jeito. Um vai falar de meteoro, outro vai falar de meteorito, outro vai falar de meteoroide. Mas que diabo é isso? Que tema é esse? Então veja. Meteoroide é um corpo no espaço. Se ele entra na atmosfera da Terra, ele produz um rastro luminoso. Isso é um meteoro. Se esse corpo que entrou na atmosfera da Terra e produziu um rastro luminoso chamado meteoro, sobrevive ao atrito com a atmosfera e pousa na superfície da Terra, ele é um meteorito. Então, esse mesmo corpo tem 3 nomes para ter situações diferentes. Eu tenho que passar para as pessoas esses termos elementares para elas, inclusive, ficarem habilitadas a ler, entender o que as outras fontes vão falar. Você está dando as informações e as pessoas vão pensando em cima. E elas vão chegando às conclusões. Uma pessoa que tiver, digamos, mais afinidade, tiver um pouco mais de informação, tiver mais interessada, ela consegue entender mais que as outras. Mas todas as pessoas têm, em princípio, chance de entendimento. Fazer com que quem lê, não só entenda, mas viva, de certa forma, pela experienciação, o conceito que está sendo ali traduzido. Como é que você faz isso? Transformando essa linguagem, que é a formulação de conceitos, na formulação de imagens, de metáforas, que permitam sensibilizar esses conceitos. Metáforas, analogias, comparações, imagens, ilustrações, esquemas. Todo recurso é válido nesse esforço de transformar a linguagem da ciência, formada de conceitos e enunciados abstratos, numa linguagem que sensibilize a todos. E quando o público-alvo são crianças e jovens, tem de explorar o lúdico, transformar o conhecimento em diversão. Menino de 16, 17 anos adora motocicleta. Então, na hora de falar de aceleração, eu coloquei aquilo que vem na moto. Na moto vem lá, acelera de tanto a tanto em tantos segundos. Por exemplo, a velocidade máxima permite que a moto atinge. Quer dizer, eu estou dando a aceleração sem dar a formulinha de aceleração para ele. É claro que depois disso eu vou ter que matematizar isso. De alguma forma eu não consegui fugir disso. Mas eu estou mostrando que tem um lado que dá para ele entender melhor aquilo, do que simplesmente colocar uma fórmula na lousa e falar aceleração por definição é isso. Nossos alunos, eles são leigos e a gente precisa, então, mostrar alguma coisa que está próxima ao perfil dele. E, se possível, que seja interessante para ele, que ele veja, que ele sinta prazer em aprender aquilo. A realidade do mundo e tudo que a gente vê é absolutamente encantador. É por isso que a ciência deve seduzir as pessoas. A ciência é um patrimônio humano.